sessão espírita, tinha um espírito lá que se comunicava por médio, chamado Padre Manuel, e acabou a sessão com uma certa conturbação antes da hora. Quando ele chegou em casa, o telefone tocou. Quando ele atendeu, disse: Manuel, aqui fala do além, Padre Manuel. Eu estou pelo telefone para dar orientação, porque a reunião acabou sendo demais. Ele imediatamente achou que era um trote, que era uma brincadeira de mau gosto. O telefone caiu a ligação. Naquele tempo, pouca gente tinha telefone. Ele sabia o número dos 4 membros do grupo, ligou para os 4, dando uma bronca, chateado, reclamando como é que ele tinha coragem de fazer uma brincadeira naquela mesa. Os 4 negaram. Perguntou se eles estavam loucos, porque o Dagonel achou uma falta de respeito. A partir daí, Dagonel ficou assombrado com a possibilidade. E de 1917 até 1926, vários espíritos telefonaram para a casa dele. Teve ligações de mais de uma hora. No dia do aniversário dele, uma secretária que estava no seu trabalho disse: Seu Dagonel, tem um homem aí na linha chamado Padre Manuel que quer falar com o senhor. Ele atendeu e disse: Mas Padre Manuel, aqui no meu trabalho, por que o senhor quer falar comigo do além? Ele disse: Minha filha, meu filho, se essa sua secretária soubesse que eu sou gordo, teria dado uma síncope. Eu nunca vi uma moça tão medrosa, meu filho. E disse: O que o senhor deseja? Vá para a sua casa mais cedo, hoje é seu aniversário. E nós temos uma surpresa do além. Ele chegou por volta de 6 horas da tarde, os espíritos ligaram até 7h40. Ele ficou tão emocionado quando tinha 40 minutos de telefone, porque quando ele chegou logo em casa, o telefone tocou, ele atendeu e disse: Tem aqui um coral de freiras mortas que vai cantar parabéns para você. Tem aqui um poeta abolicionista que vai declamar um poema sobre a libertação dos escravos. Declamou. Tocaram o hino nacional, tocaram a Marceleiros que ele gostava. Ele, emocionado, botou o telefone no gancho e começou a chorar, com a família do lado. O telefone tocou de novo. E o espírito disse: Está aguardando no link, e assim você estraga todo o nosso trabalho. Ainda tem alguns minutos de transmissão. E ele registrou tudo isso nesse livro fantástico, o endereço de gente que recebeu mensagem. E ele pergunta: Como é que vocês ligam para nós? E eles disseram: A gente viu vocês usando os aparelhos aí na Terra, tentamos interferir, deu certo. Eu estou utilizando a caixa de distribuição do seu prédio. Na página 31, o espírito de um médico entra na linha para passar um remédio para a mãe dele que está doente. E diz: Na verdade, eu tratei da sua mãe na Terra, tem 2 anos de morto. E quero dar um remédio para aliviar ela, porque eu conheço os sintomas da doença. E ele disse: O que é que o senhor acha desse meio de falar com a lei por telefone? E o doutor H diz a ele: Eu lhe garanto que daqui do além, você é o primeiro homem no mundo a receber uma comunicação por telefone. Vejam que os espíritos deviam ter até um projeto para isso no Brasil. Não deu certo lá. Esses livros ficaram esquecidos. Nem no movimento espírita eles são utilizados, nem foram publicados. Contatos incríveis. Depois, na Europa, a transcomunicação começou a acontecer. Pode passar o próximo. Aqui estamos na Alemanha, em Revenick. Um dos maiores transcomunicadores do mundo morava nessa casa. Aqui estamos nós dois abraçados. Quando eu cheguei aí, ele disse assim: Clóvis Nunes, você está botando os pés na casa mais bem mal assombrada de toda a Alemanha. Eu havia perdido o trem, muita neve, e ele ia me esperar na cidade de White, que ficava a 25 minutos de Revenick. Só consegui pegar o trem 45 minutos depois. E estaria me esperando debaixo de uma árvore perto da estação. Eu aventurei ir no trem. Se ele não tivesse, eu voltaria no mesmo trem. E quando eu vi o carro dele, pela placa e a cor, disse depressa, disse: Muito obrigado pelo senhor ter me esperado. Ele disse: Eu não me esperei, fui para casa. Mas minha mãe ligou do além, disse que você tinha perdido o trem 742, que vinha no 536, na poltrona 37 da terceira classe. E que eu voltasse para ir buscar. Estava preciso. Que você tinha perdido o tempo por causa da neve. Ele disse: Aqui na minha casa não tem surpresa. Minha mãe liga todos os dias. A semana passada veio 4 amigos. E ela disse assim: Prepare a comida que está pouca, está vindo 4, você é treinador. E estão trazendo uma camisa para você que você não vai gostar da cor, que é amarela. Na casa de Adolf Holmes, os espíritos se comunicavam por telefone, por computador, por rádio e por televisão. Constantemente. Esse homem colecionou
centenas de mensagens fantásticas. Fiquei com ele várias vezes aí, em companhia de outro grande cientista, a doutora Ernest Senkowski, onde convivemos e aprendemos a fazer transcomunicação. Mas, na verdade, tudo isso foi antecedido 50 anos atrás, por um homem incrível, chamado Frederick Jungerson, que no dia 12 de junho, às 14 horas de 1959, portanto, há 50 anos atrás precisamente, num vilarejo chamado Moimo, numa cidade próxima a Estocolmo, gravando o canto de um pássaro que sentava no galho da cerejeira do seu jardim, com aquele gravador ainda de rolo que pesava mais ou menos uns 15 a 20 quilos, colocou na janela perto de pé para que o passarinho não voasse, que ele tinha um hobby de gravar canto de pássaros. Depois de 5 minutos, quando rebobinou a fita, levou um enorme choque, porque tinha vozes humanas entremeando aquele canto. Era uma voz em norueguês. Como aquele homem poderia gravar uma voz em norueguês se ele estava na Suécia? Um passante malicioso no seu jardim? Impossível. O jardim era fechado. A fita estava viciada, pensou Jungerson. Pesquisou, investigou, depois concluiu que a fita era virgem, correta. Um mês depois o fenômeno se repetiu e ele pensou que se tratava de interferência de rádio pirata. Mas as vozes começaram a se comunicar com 7 palavras, cada uma em um idioma. Ele falava 6 línguas fluentemente. Quem teria transmitido uma mensagem poliglota dessa forma? Esse poliglotismo paranormal na frase fez Jungerson entender que estava diante de um fenômeno estranho. 3 meses depois, ele recebe a mensagem que lhe assusta. Quando ele tenta interpretar que seria várias coisas, as vozes lhe revelam: nós somos os mortos pensantes e falantes. Temos um trabalho a fazer com você para a Terra. Não desligue os seus tapes, que ele estava pensando em parar de fazer gravações. Escute-nos. Ele aí concluiu que poderia ser voz dos mortos. 20 dias depois, gravou a voz da sua falecida mãe, que lhe chamava por um apelido bem familiar na infância. 2 anos depois, Frederick Jungerson amealhou uma quantidade expressiva de mensagens, convocou a Universidade de Estocolmo, na Suécia, um professor estudioso da parapsicologia, Dr. Hans Bender, chamou engenheiro da Telefunken, da PAI, e companhia de aparelhos eletrônicos, mostrou todo o material que ele havia amealhado e fizeram uma pesquisa segura. 1 ano depois, ele convocou uma conferência internacional e escreveu um livro com o título Vozes do Universo e anunciou ao mundo que havia descoberto. O seu livro foi traduzido em vários idiomas em menos de 3 anos. Recebeu a atenção de um outro pesquisador, professor da Universidade da Alemanha, o Dr. Konstantin Haltiver. Viajou para a Suécia, encontrou com Jungerson, repetiu essa experiência na Alemanha, logrou êxito imediato. Também gravou a voz da sua falecida mãe, que lhe chamava por um apelido peculiar e nome Consta. Dr. Konstantin Haltiver dedicou 8 anos ininterruptos às pesquisas das vozes. Todas as tardes e noites. Recebeu dezenas de cientistas em sua residência. Escreveu 3 livros. E gravou, incrivelmente, 72 mil vozes de pessoas mortas. Há um museu em Manchester, onde as prateleiras em sua memória estão repletas de rolos de fita e de discos gravados com muitas dessas vozes. A grande maioria é estudada, pesquisada, controlada. O físico suíço de nome Dr. Alex Schneider desenvolveu um diodo para neutralizar a possibilidade de ser gravação de vozes humanas. E mesmo assim, as vozes dos espíritos apareceram nas vidas. As pesquisas de Haltiver chegou na Inglaterra, ainda nos anos 70, com maior controle rigoroso. A saga dessa experiência é contada no livro fantástico de um psicólogo e jornalista inglês chamado Peter Bander, que escreveu um livro chamado Vozes do Take, ou Os Espíritos se Comunicam por Gravadores. Depois, no final dos anos 70, o fenômeno foi classificado de EVP, Electronic Voice Phenomenon, o fenômeno das vozes eletrônicas. E isso ficou dentro do mundo científico. Mais de 300 postos de escuta, antes dos anos 80, já faziam experiências em toda a Europa.
Final dos anos